Olá, tudo bem? Um aluno trouxe esse aparelho para analisarmos. É um servidor da marca Dell. Eu não costumo analisar esse tipo de aparelho porque não faz parte da minha área. Mas, como o problema deve estar na fonte de alimentação, eu aceitei analisar. Aqui podemos ver que está sem os HDs. O cliente pediu que retirasse os HDs, mas isso não vai atrapalhar a análise. Vou ligar o aparelho para mostrar o que está acontecendo. Observe que as ventoinhas começaram a girar e pararam em seguida. Vou desligar e ligar novamente. Como as ventoinhas param de girar, o aparelho deve estar desligando. Mas observando no painel, podemos ver que a tecla Power indica que o aparelho permanece ligado. Portanto, as ventoinhas deveriam permanecer girando. Provavelmente, o defeito está na fonte de alimentação. Eu vou analisar com este osciloscópio portátil. Assim, vou aproveitar para testar algumas funções deste osciloscópio e vou aproveitar também para mostrar a análise de um defeito com um osciloscópio portátil. Vamos então acompanhar essa análise? Aqui, o aparelho já está posicionado para iniciarmos as medições e, observando nesta etiqueta, podemos ver que a fonte fornece 3 tensões, sendo uma tensão de 12 volts standby, que deve estar presente o tempo todo, e 2 tensões de 12 volts, que devem estar presentes somente no modo ON. Vamos então medir essas tensões. E vou medi-las neste conector, onde temos neste terminal a tensão de 12 volts standby. Nestes 2 terminais temos a tensão de 12 volts em modo ON. E neste terminal temos o comando Power. Vou deixar o osciloscópio aqui para facilitar a visualização. O terra do osciloscópio eu vou colocar no gabinete, na parte metálica. E a ponta de prova vou colocar no conector, na tensão 12 volts standby. Vou agora ajustar o osciloscópio para fazer essa medição. Estou utilizando a ponta de prova em 10x. Eu vou então mudar o osciloscópio para 10x. Observe que ele está em 1x. Vou mudar para 10x para que o volts-div fique compatível com a ponta de prova. Como vamos medir tensão positiva, vou deslocar o traço para a parte de baixo da tela. Assim, teremos uma área maior para fazer a medição. Também vou ajustar o volts-div corretamente. Para medir tensão de 12 volts, podemos ajustá-lo em 5 volts ou 2 volts. Vou ajustar em 2 volts para maior precisão na medição. O sec-div vou deixar em 20 microsegundos. E aqui, onde mostra o valor em VPP, vou mudar para VAVG, que é similar à medição de tensão DC. Muito bem, osciloscópio ajustado. Vou então ligar o aparelho. Observe que o traço subiu 6 divisões. E como o volts-div está em 2 volts, temos então uma tensão de 12 volts. E aqui podemos ver que está mostrando uma tensão de 12,1 volt. Podemos então dizer que essa tensão está normal. Vou agora colocar a ponta de prova no terminal onde deve ter 12 volts em modo ON. E observando no osciloscópio, podemos ver que aqui tem praticamente 0 volt. Provavelmente, o comando Power deve estar mantendo esta fonte desligada.
Vamos então conferir o comando Power. Vou passar a ponta de prova para o comando Power, onde deve ter nível baixo no modo ON. E podemos ver que aqui tem 0 volt. Portanto, o comando Power está mantendo a fonte de 12 volts ligada. Vou colocar novamente a ponta de prova na tensão de 12 volts e vou desligar e ligar o aparelho para ver o que acontece no instante que o aparelho é ligado. Podemos ver que a tensão subiu e caiu em seguida. Vou desligar e ligar novamente. E novamente a tensão subiu e caiu em seguida. Como a tensão está variando muito rápido, não é possível analisar em detalhes com o SecDiv nesta posição. Eu vou então mudar o SecDiv para 500 milissegundos. Eu considero que este é o melhor tempo para visualizar variações em tensão DC. E aqui, onde mostra AVG, vou mudar para Vmax, para medir o máximo pico positivo. Osciloscópio ajustado. Vou ligar o aparelho. Podemos ver que a tensão subiu em forma de pulso e caiu em seguida formando uma rampa. Vou desligar e ligar novamente. Vou pressionar Stop para congelar a medição. Agora podemos ver os detalhes. Observe que, no instante que ligamos o aparelho, a tensão sobe rapidamente acima de 4 divisões, aproximadamente 9 volts. Aqui mostra a tensão máxima de 8,98 volts. Como a tensão não chega a 12 volts, poderíamos até suspeitar de consumo excessivo. Mas, observando no momento que a fonte desliga, podemos ver que a tensão cai lentamente, descarregando os capacitores de saída. Assim, podemos descartar consumo excessivo. Se tivesse consumo excessivo, a tensão cairia rapidamente até 0 volt. Podemos então concluir que o defeito está na fonte de alimentação. Eu vou então retirar a fonte para analisarmos o circuito. Aqui já retirei a fonte e antes de prosseguir com a análise, vamos identificar as fontes que estão presentes nessa placa. Aqui temos a fonte Standby, que fornece a tensão de 12 volts Standby. Esta é uma fonte do tipo Flyback. E aqui podemos ver o CIPWM dessa fonte. Aqui temos a fonte principal, que fornece a tensão de 12 volts em modo ON. Essa fonte é do tipo Half-Bridge. Os dois MOSFETs dessa fonte estão neste dissipador. Deste lado está um MOSFET e do outro lado está o outro MOSFET, bem atrás deste capacitor. Este capacitor está na saída da fonte PFC. Aqui temos o indutor PFC e aqui no dissipador temos o MOSFET e o diodo da fonte PFC. Muito bem, identificadas as fontes, eu vou agora retirar a placa para analisarmos pelo lado de baixo. Aqui já retirei a placa e já posicionei da melhor forma para analisarmos. Aqui no conector, coloquei um resistor de 100 ohms do 12 volt standby ao GND para servir como carga e também coloquei um jumper entre o comando Power e o GND para manter todas as fontes ligadas. Vamos conferir novamente a tensão de 12 volts da fonte principal. O terra do osciloscópio vou colocar no terra do lado secundário da fonte. O osciloscópio está com o mesmo ajuste anterior, com o voltsdiv em 2 volts e o secdiv em 500 milissegundos.
Vou ligar o aparelho. Podemos ver que a tensão subiu acima de 8 volts e caiu lentamente em seguida. E observe que agora caiu mais lento que na medição anterior, porque essa fonte está sem carga. Com isso, os capacitores demoram mais para se descarregar. Mas podemos dizer que está apresentando o mesmo erro. Como essa tensão é fornecida pela fonte principal, vamos então conferir o PWM no primário dessa fonte. Vou passar o terra do osciloscópio para o terra do lado primário e vou ajustar o osciloscópio para fazer essa medição. Como essa fonte é alimentada pela fonte PFC, o PWM deve chegar a quase 400 volts. Eu vou então ajustar o voltage-div em 100 volts. Se o PWM estiver normal, deverá ocupar em torno de 4 divisões. Vou também mudar o sec-div para 20 microsegundos. Nesse tempo, será mostrado vários ciclos do PWM. Osciloscópio ajustado para medir o PWM da fonte principal. E observando na placa, podemos ver aqui os pinos dos MOSFETs da fonte principal. Aqui temos os 3 pinos de um MOSFET e aqui temos os 3 pinos do outro MOSFET. Este MOSFET está com o source ligado ao terra e o dreno está ligado no transformador, onde deve ter o PWM de 400 volts. Vou então colocar a ponta de prova no dreno. Vou ligar o aparelho. Podemos ver que surgiu o PWM por um breve instante e aparentemente está com amplitude bem abaixo de 400 volts. Vou desligar e ligar para vermos novamente. E novamente surgiu o PWM por um instante muito curto. Eu vou mudar o ajuste do osciloscópio para vermos esse PWM em detalhes. Primeiro, vou diminuir o voltage-div para 50 volts, já que a amplitude parece estar abaixo do normal. Vou mudar o sec-div para 2 microsegundos para mostrar apenas alguns ciclos do PWM. Vou também mudar o trigger para o modo normal. Observe que ele está no modo automático. Vou mudar para o modo normal para memorizar a última forma de onda. E também vou ajustar o level próximo a 150 volts, para garantir que somente o PWM conseguirá disparar a varredura. Assim, quando tirar a ponta de prova, nenhum ruído será capaz de alterar a forma de onda. Muito bem, osciloscópio devidamente ajustado. Vou colocar novamente a ponta de prova no dreno do MOSFET. Vou ligar o aparelho. Surgiu o PWM e ficou memorizado na tela. Vou desligar o aparelho e retirar a ponta de prova. E o PWM continua na tela. E só será alterado se aplicarmos na ponta de prova um sinal que ultrapasse o level, ou seja, um sinal acima de 150 volts. Observando este PWM, podemos ver que aparentemente está normal. Um PWM típico de fonte half-bridge, formando uma onda quadrada simétrica com frequência de 121 kHz. Mas se observarmos a amplitude, podemos ver que o pico positivo passa levemente de 3 divisões, ou seja, um pouco acima de 150 volts. Aqui mostra a tensão máxima de 168 volts. Como essa fonte é alimentada pela PFC, o PWM deveria ter amplitude em torno de 400 volts. Podemos então dizer que a fonte PFC não está funcionando. Para confirmar, vamos medir a tensão na saída da fonte PFC. Vou voltar o trigger para o modo automático e vou mudar essa medição novamente para VAVG, para mostrar o valor da tensão DC. Vou colocar a ponta de prova no positivo do capacitor da fonte PFC.
Vou ligar o aparelho. Podemos ver que o traço subiu um pouco acima de 3 divisões, indicando uma tensão levemente superior a 150 volts. Como essa tensão apresenta pequenas oscilações oriundas da rede, a medição AVG fica instável. Eu vou então pressionar o stop para congelar a medição. Agora podemos ver que a tensão DC é de 168 volts, confirmando que a fonte PFC não está funcionando. Vou desativar o stop e desligar o aparelho. O próximo passo seria analisar o CI-PWM da fonte PFC. Mas, quando colocamos o microscópio para ver os pinos do CI, vimos que tem um pequeno furo na superfície. Podemos então condenar este CI sem precisar fazer qualquer medição. Nós não temos este CI para substituir. O aluno vai então comprar um CI e vai substituí-lo. E aqui nós concluímos a análise desse defeito. Mas antes de finalizar, vamos conferir o PWM da fonte Standby, que é uma fonte flyback. Aqui na placa podemos ver os pinos do CI PWM da fonte Standby. Eu vou colocar a ponta de prova neste pino, que é o dreno do MOSFET interno, que está ligado no transformador. Vou ligar o aparelho. Surgiu o PWM. Vou aumentar o SecDiv para mostrar mais ciclos. E também vou ajustar o level para a parte de baixo, onde o PWM está mais limpo. E aqui temos um PWM típico de fonte flyback. É claro que está com menor amplitude, porque a fonte PFC não está funcionando, mas podemos ver que está praticamente normal. Vou diminuir o SecDiv para mostrar somente um ciclo. Vou agora deslocar para a esquerda e posicionar melhor na tela. Agora podemos ver os detalhes. Observe que, quando o MOSFET satura, a tensão cai a 0 volt e magnetiza o transformador. Quando o MOSFET corta, desmagnetiza o transformador, fazendo a tensão subir acima da tensão de entrada. Logo em seguida, ocorrem oscilações amortecidas que oscilam sobre a tensão de entrada e vai diminuindo até a próxima saturação do MOSFET. Mesmo sem a PFC, podemos dizer que este PWM está perfeito. Com essa medição, finalizamos a análise desse defeito utilizando o osciloscópio portátil. Embora seja um defeito de fácil análise, o propósito deste vídeo foi mostrar que, mesmo com um osciloscópio portátil com recursos limitados, é possível obter muitas informações de um circuito, que seria impossível com o multímetro. E assim, finalizamos este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.